Como parar Zico? Naquele final dos anos 70, a pergunta era frequente entre treinadores e jogadores adversários. Alguns tinham fórmulas muito especiais, como o goleiro do Botafogo, Paulo Sérgio. Já pensei em fazer 2 barreiras asfaltas e eu ficaria no meio. Ou o goleiro Paulo Goulart do Fluminense. Tem que sair nele olhando a bola e não para ele. Senão você vai para um lado e ele mete no outro. Outros não escondiam que não era com o futebol que se conseguia tal proeza. Como o ex-zagueiro do Vasco, do Bangu e do Corinthians, Moisés, conhecido como Xerife. Marcar Zico com elegância é simples perda de tempo. Ele faz um carnaval e te desmoraliza. O único jeito é se a bola passar, ele não passa. A lei nos faculta o direito à falta e devemos utilizá-la. Zico teve marcadores implacáveis ao longo da carreira. Houve jogos em que mal conseguia se mexer em campo, como na final do Campeonato Carioca de 78 contra o Vasco. Zico havia feito um campeonato irretocável. 19 gols em 21 jogos. Naquela final contra o Vasco, Zico passou 87 dos 90 minutos sem nenhuma oportunidade. Mas para surpresa dos 120 mil presentes ao estádio, Zico, já no final da partida, resolveu bater um escanteio. Talvez a única forma que tenha encontrado para ficar um pouco em paz, sem marcação. Logo ele, que nunca foi de bater escanteios, colocou a bola com perfeição na cabeça do zagueiro Rondinelli. Flamengo campeão. Logo depois, acabou envolvido numa das poucas brigas de toda a carreira. Eu tive um lance com o Guina no meio do campo e de repente, sem mais sem menos, me deu um bico na altura assim do umbigo, né? Pegou de baixo para cima, né? De cima para baixo, aliás, me lanhou todo, mas assim, sem mais nem menos, eu não entendi nada. O sangue subiu a cabeça, eu fiquei revoltado, eu saí correndo atrás dele, e aí o Roberto Reit acabou me expulsando, porque ele também não viu, aí o Bandeira falou para ele viu que eu corri atrás, eu não cheguei, e aí eu fiquei mais indignado ainda, porque eu acabei sendo expulso. Começava a maior série de glórias da história do Flamengo. Cena comum no futebol de hoje. A seleção brasileira excursiona para enfrentar times de segunda ou até terceira categoria para cumprir compromissos do patrocinador. O medo de abalar a imagem do produto determina a escolha. Em 81, a seleção brasileira, comandada por Tele Santana, faz uma excursão relâmpago pela Europa. O Brasil faria 3 jogos. Para começar, enfrentaria a Inglaterra em Wembley. O English Team não perdia desde 1923. Brasil 1-0. Gol de Zico. Depois veio a França no Parc des Princes, em Paris. Brasil 3-1.
em 1 gol de Zico. Para terminar, que tal a Alemanha de Rummenigge em Berlim? Brasil 2-1. Zico foi o melhor em campo, aplaudido pelos alemães. Os gols foram de Cerezo e Júnior. O Zico está num grupo de, sei lá, 20 jogadores aí, da melhor qualidade e habilidade que eu vi em toda a minha vida. No futebol de hoje, seria um milagre Zico ter voltado para o Brasil. Qualquer clube europeu pagaria alguns milhões de dólares pelo seu passe, e ele ficaria por lá mesmo. Três títulos em 21 dias. Este era o Flamengo de 1981. No dia 23 de novembro, o time vai para o terceiro jogo contra o Cobreloa do Chile. Uma partida extra para decidir a Taça Libertadores da América daquele ano. No primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo ganhou por 2-1. Em Santiago, perdeu por 1-0. Na época não se decidia o torneio nos pênaltis, e foi necessário um terceiro jogo em campo neutro. A cidade escolhida foi Montevidéu, no Uruguai. O Flamengo ganhou por 2-0. E gols de Zico. Revoltado com a violência dos adversários, o técnico Paulo César Carpegiani manda o reserva Anselmo entrar em campo com uma missão específica: dar um soco na cara do zagueiro chileno Mário Soto, que fora desleal durante todas as partidas. Flamengo campeão da Libertadores no campo e no braço. A maior emoção da carreira do Galo. A maior alegria foi a Libertadores. Foi pelas circunstâncias, tudo aquilo que aconteceu naquela competição. Foi muito difícil, né? Começar pela fase classificatória, aqueles jogos com Atlético, Paraguai, e depois fomos para Bolívia, né? Colômbia, tudo contra... Né? Aí chega na final contra o time do Chile, era o país todo contra o Flamengo. 2 semanas depois, o Flamengo voltaria a decidir um título. Desta vez, o do Campeonato Carioca contra o Vasco. 180 mil pessoas estavam no Maracanã. Flamengo 2-1. Todo mundo ao mesmo tempo se mexe. Toda a terra inteira quer balançar. Todo mundo ao mesmo tempo se mexe. Toda a terra inteira quer balançar. 6 dias depois, nova decisão. O do Campeonato Mundial Interclubes contra o Liverpool em Tóquio. Um passeio. Flamengo 3-0. Zico estava no auge. O Brasil tinha um super time para a Copa de 82. Ainda assim, os jogadores viajam para a Espanha vaiados pela torcida e perseguidos pela imprensa. O time foi considerado o melhor daquela Copa. Mas o cenário estava montado para outra grande decepção. 5 de julho, o Brasil entra em campo para enfrentar a Itália como favorito. É o Copa do Mundo. Eu, por incrível que pareça, só perdi um jogo. Joguei 3 Copas do Mundo e só perdi aquele jogo para a Itália, aquele fatídico jogo. Os outros, nós em 78 empatamos
número de pontos com a Argentina e acabamos sendo eliminados por saldo de gols daquele jogo Argentina e Peru, que eles fizeram 6, jogaram depois do nosso jogo, essas coisas todas. 82 nós perdemos para a Itália e 86 empatamos com a França, fomos perdendo os pênaltis. Então é uma coisa meio complicada, você vai dizer, eu joguei quase 90 jogos pela seleção e perdi 2 jogos. Em 83, Zico é vendido para o Udinese da Itália. Fato nunca perdoado por muitos flamenguistas até hoje. Passa 2 anos, faz 57 gols em 79 jogos. Foi uma experiência fantástica, né? O tipo de futebol europeu, eu ganhei mais maturidade, ganhei mais, talvez tenha dado mais velocidade até no meu jogo, né? Porque cada jogo eram marcações em cima de marcações, sempre um homem atrás de mim o tempo todo. E eu acho que foi uma experiência que é importante para qualquer jogador brasileiro poder passar. Ele de início ele não queria ir, bom, não queria ir nunca, porque ele nunca deixou de amar o Flamengo e de deixar o Flamengo. Eu dei muita força para ele, eu falei, acho que você tem que ir. Então, para ele, isso foi em 83, isso era muito importante. Então ele foi. Eu senti muito, porque você sente quando você vai para outro país. Eu fui para uma cidade pequena, né, de interior. Não é interior, uma cidade pequena, não é como o Rio de Janeiro. Mas depois, adaptação normal, ele quis voltar antes dos 3 anos. Eu achei que ele não deveria voltar, eu achei que ele deveria ficar lá. Que tinha, inclusive, tinham vários clubes querendo comprar. E times grandes, clubes grandes. Não posso ficar. O Zico jogando na Udinese, que era um time de terceira, foi vice-artilheiro do campeonato italiano, jogando menos vezes do que o Platini, que foi o artilheiro, com um gol a mais que ele, que jogava pela Juve. Finalmente, surge a chance de voltar ao Brasil. Foi em 85, né, e o Rogério Steinberg, que era um flamenguista roxo, ele botou na cabeça que eu tinha que voltar. Sondaram ele, que nunca ninguém se conformou, torcida, ninguém. E ele também foi sentar com aquela vontade de ir, ele falou, tá bem, eu topo. Foi um projeto, né, foi um projeto que teve. O contrato dele era de 3 anos, ele ficou só 2 e veio. Zico mal teve tempo de curtir sua volta ao Brasil. Chega no dia 7 de julho e no dia 29 de agosto é atingido brutalmente pelo zagueiro do Bangu, Márcio Nunes. O Márcio Nunes ali, ele pisou literalmente na bola, né? Se isso não tivesse acontecido com o Zico estaria jogando e bem, não diria até hoje profissionalmente, mas até hoje estaria jogando, porque ele joga, né? Mas ele sente, ele precisa fazer aquela musculação sempre na perna, por aí. Ele é o menos culpado, né? Porque todos nós sabemos que a mentalidade do treinador de mandar parar a jogada, de não deixar jogar, às vezes um jogador menos esclarecido entende de outra forma. E naquele jogo havia determinação do treinador do Bangu para não deixar eu jogar, para me parar com falta em todo custo. E foi o que aconteceu. E eu, cada vez que pegava na bola, era uma falta. E o Márcio se viu, deu com a bola na frente, na direção do gol, a bola adiantou, eu já tinha recebido 2 faltas anteriormente, quando eu levantei o pé para dividir a bola, ele se apavorou e engavetou com o de carrinho nas 2 pernas. Zico foi submetido a uma delicada cirurgia no joelho. 118 dias depois, voltava a campo. Eu ainda sabia que era uma contusão grave, sabia que o meu joelho
tinha torcido, que era uma coisa que não tinha ainda acontecido comigo, que era uma contusão grave, mas que não esperava tanto, né? Tanto é que eu tentei voltar de uma forma, fiz uma cirurgia, mas não deu, tive que fazer outra. Um Fla-Flu com 85 mil pessoas abria o Campeonato Carioca. Era a estreia de Sócrates no Flamengo. A torcida do Fluminense passou o jogo chamando o Zico de bichado. Naquele dia, o Galinho jogou demais. Fez o primeiro gol de cabeça. O segundo de falta. Final, Flamengo 4-1. Os tricolores nem esperaram o juiz apitar para deixar o estádio. Em 91, Zico vai para o Japão. Joga para um clube do interior, cujo nome se transformaria em sinônimo de futebol para os japoneses. Kashima Antlers. Eu me identifiquei muito com o Japão porque eu estava dentro de um processo que a gente via que os polos estavam se atraindo, né? Porque você dá a opinião de uma coisa e vê que o cara está interessado em querer fazer, em saber que quem acreditar que aquilo vai dar certo, né? O que era possível fazer, e cada vez que você dava uma orientação e eles faziam e dava certo, eles queriam mais, sabe? Queriam aprender mais, sempre querendo melhorar, sempre. E eu, por ser um cara disciplinado, por ser um cara determinado, né? E além de tudo, né? Mostrava, falava e fazia, era bom para eles, porque se eu não estivesse jogando só fazendo, só falando, é uma coisa. Agora eu falava e vamos fazer. Aí eles faziam e dava certo, aí queriam fazer mais. Quando eu vi o time que era um time de segunda divisão. O campo era campo. O Zico tinha um time aqui, né, que era a nova geração. Um time que não tinha nem campo. Aonde ele jogava era assim, os campos que ele ia jogar. Eu dizia, nem uma nova geração joga num time desse. Eu dizia, eu não estou acreditando que você vai ficar aqui. A roupa do treino não tinha onde lavar, ele levava para o hotel para lavar no hotel. Eu acho que tudo foi movido pelos desafios, né, de você querer enfrentar uma situação nova, querer mostrar cada vez mais a capacidade, porque eu sou uma pessoa que, se eu aceito fazer uma coisa, eu quero fazer ela da melhor maneira possível, né? Eu tenho mania de perfeição. O time foi para a primeira divisão, enfim, campeonato, tudo que ele achou que ia acontecer, aconteceu. Ele tinha toda a razão. Em 82 jogos, marca 54 gols, alguns inesquecíveis. E encerra a carreira numa festa de luzes e cores no Maracanã. O Flamengo ganhou a Copa União, e a Copa União foi lá para a sede do Flamengo na Gávea. Aí em 88, como só ia acontecer no Brasil, bagunçou-se tudo de novo, né? E o Flamengo devolveu a Copa União para Placar, porque em tese teria outra e Placar entregaria para o próximo campeão. E aquilo ficou na sede de Placar um tempão.
até que o Zico se despediu do futebol. No dia que o Zico fez a festa de despedida dele no Maracanã, eu não tive dúvida, eu agarrei a Copa União, que é um troféu lindo, feito pelo Fajardo, uma beleza de um troféu, e dei o troféu para ele, tenho o troféu guardado na casa dele até hoje. O troféu, ele ficou muito surpreso, porque ele não esperava, ele não sabia, a festa estava todinha programada, item por item e tal, mas eu combinei com os organizadores que eu entregaria a Copa União para ele sem que ele soubesse. E você imagina o que foi, Maracanã lotado, Zico, um facho de luz, né? E eu entrei no gramado do Maracanã e entreguei a taça para ele.